Obrigada, Raquel. A gente está também com a Lara Cursino, minha colega, também jornalista aqui no SBT News, para também ajudar a respeito desse assunto, também questionar a Raquel. Raquel, eu começo questionando a respeito de, bom, a gente sabe que já teve outros casos de violência que envolveram muito mais pessoas machucadas, enfim, saldo de mortes, inclusive, mas o que chamou muita atenção foi esse caso de agressão sexual também durante essa violência registrada no Recife. Como que você avalia essa situação que aconteceu, esse caso de violência? Bom, quando a gente pensa sobre violência no futebol, a gente tem que pensar que isso é muito além do esporte, né? Existe um contexto que é complexo, de muitas violências, de múltiplas violências, por vezes disputas de poder, disputas de territorialidade e também de masculinidade. Esse não foi o primeiro episódio, dificilmente será o último, mas houve uma série de confrontos e conflitos durante a semana que indicavam que no dia do jogo aconteceria algo grave. Inclusive, as duas torcidas solicitaram às autoridades políticas e policiais, tanto escolta quanto notificaram os seus trajetos para as autoridades competentes. E o que percebemos foi que eles se encontraram uma falta de ação pública, né? O que aconteceu foi uma ação pública a posterior. Então, o que a gente percebe a partir desse episódio é que há um padrão, assim como foi relatado pelo relatório do Observatório Social do Futebol, lançado no ano passado, há um padrão, e esse tipo de ocorrência que aconteceu no sábado seguiu esse padrão de violência, que seria violência em dias de jogos com torcedores de clubes diferentes. Só que é necessário destacar que não necessariamente estão presentes ali somente torcedores organizados. É um erro a gente imaginar que todos os episódios de violência no futebol ocorrem somente com torcedores organizados. E, para além disso, percebemos que também houve um padrão de atuação de política pública similar ao de outros estados brasileiros e com uma solução, uma busca por uma solução imediata. E não necessariamente essa solução imediata ela traz uma resposta eficaz, porque, por exemplo, tivemos as imagens de uma série de torcedores que podem muito bem ser identificados, torcedores que estavam envolvidos, podem ser responsabilizados pelo ato que praticaram, mas, em geral, o que acontece foi o que aconteceu com a proibição de todas as torcidas, de todos os torcedores, além mais das torcidas, né? Por 5 jogos. Então, isso traz uma punição para o torcedor que não estava envolvido nesses episódios de violência. E, enfim, além do mais, está se ventilando uma ideia de torcida única, né? Que ela não é eficaz nem eficiente, assim como aponta também o relatório do Observatório Social do Futebol, que foi lançado no ano passado. Temos episódios e exemplos, como, por exemplo, São Paulo, Rio Grande do Norte, que são estados que adotaram política de torcida única, São Paulo, inclusive, desde 2016, e há ainda uma série de episódios de violência envolvendo torcedores nesses estados. Então, ano passado,
o relatório apontou que São Paulo foi o segundo estado com maior quantidade de episódios de violência entre torcedores. E é um estado que tem torcida única desde 2016. Agora, Raquel, você falou, né? Nem todos os torcedores que praticam a violência, que estão envolvidos nesses casos de violência, são de torcida organizada. Mas as torcidas organizadas, ao mesmo tempo, desde a popularização delas lá na Inglaterra com os hooligans, isso já é relacionado desde o início, desde sua popularização com casos de violência. O que a gente viu lá na década de 60, viu pela história, né? Nem eu nem você estávamos lá. Ou já existíamos quando começou a acontecer na época dos hooligans, enfim. Mas o que a gente sabe, o que tem registro é de casos extremos de violência quando houve a popularização dessas torcidas organizadas. Então, de fato, desde o início, elas são relacionadas com casos de violência, apesar de não ser só torcida organizada que está envolvida em casos de violência. Mas tem muito envolvimento dessas torcidas, e aí o que eu te pergunto é o seguinte: é utopia pensar na existência de torcidas organizadas sem esses casos de violência? Porque ao mesmo tempo que a gente tem um lado ruim das torcidas organizadas, a gente tem também um cenário ali dentro do estádio, quando o ambiente é de paz, de festa, uma festa muito bonita por parte dessas torcidas organizadas, que contribuem muito, ajudam muito com os times de futebol. Então, elas têm esse papel importante também dentro do futebol, mas tem esse lado muito ruim, que é do estímulo à violência. A gente consegue pensar em um cenário em que essas torcidas organizadas não estão envolvidas, não estimulam a violência no futebol? Bom, episódios de violência no futebol a gente encontra desde o início do século XX. Inclusive antes mesmo das charangas, que são reuniões de torcedores antes das torcidas organizadas. Inclusive há relatos, enfim, e registros jornalísticos também desse período. Mas pensando em torcida organizada, elas são as principais promotoras da festa nos estádios, assim como você falou, e não é possível e não é utópico imaginar um ambiente em que haja a presença das torcidas organizadas e a diminuição dos episódios de violência. Basta buscar e basta ver, por exemplo, exemplos em outros países, na própria América Latina, como por exemplo na Colômbia, que existe uma série de programas e políticas públicas pautados na prevenção, pautados em promoção de convivência entre torcedores, para que assim, de maneira preventiva e não de modo punitivo e hierárquico, se estabeleça um ambiente em que os torcedores vejam que todos ali são apaixonados por um mesmo esporte, que é o futebol. Então, há sim essa possibilidade e devemos pensar que as torcidas organizadas, elas são as maiores promotoras da festa e da cultura torcedora também. Pois é, são as principais promotoras dessa festa, de fato levam ali nos estádios, quando a gente está falando de um episódio sem violência, né, levam bastante alegria, são elas que levam as faixas, as bandeiras, que colocam ali de fato a torcida acontecendo, mas o caráter ali da violência, de fato, é algo que precisa ser trabalhado. Como você mencionou, políticas de prevenção, a gente está falando de uma política que não é de curto prazo, ou seja, algo que precisa ser trabalhado ainda num médio para longo prazo. Trata-se de uma questão que passa por masculinidade, também como você citou lá no começo, é uma questão toda sociocultural para a gente mexer nesse sistema, mas que esses episódios de violência mostram que a gente precisa mexer nisso de fato, né? Bom, para além dessa situação que a gente vê, você colocando isso dessas políticas de prevenção, para a gente finalizar, Raquel, você vê que a gente tem essas políticas acontecendo, para além da torcida única, que como você mencionou, não estão conseguindo de fato colocar uma questão de confronto zero, existe uma política que está trabalhando esse médio, longo prazo? É esse o grande problema. As políticas públicas adotadas no Brasil,
elas são pautadas numa solução rápida, sabe? Numa tentativa de solução rápida. E nenhuma política pública conseguirá contornar um contexto tão complexo e que envolve tantas camadas, como a violência no futebol, tendo uma política impositiva e uma política que vai resolver da noite para o dia esse problema tão complexo. Então, deve-se buscar medidas preventivas a médio e longo prazo, em que haja uma integração entre torcidas, em que haja uma lógica de que o torcedor, ele, para além do torcedor, seja organizado ou não, ele é sim um ator social muito importante, que pode promover, por exemplo, projetos de integração social, e nada disso acontece da noite para o dia. E nada disso acontece sem o estabelecimento de um diálogo franco, verdadeiro, com as instituições, mas também com os representantes das torcidas e de torcedores em geral. Muito obrigada pelas suas contribuições, Raquel Souza, que é coordenadora do Observatório Social do Futebol, especialista em Sociologia do Esporte. Obrigada por trazer a tua visão, espaço sempre aberto.